Vamos agora fazer algumas análises em relação a alguns elementos, em relação à sua representação como sendo analógica ou digital. O primeiro exemplo que eu trago aqui é uma chave de 10 posições. Então, nós podemos colocar essa posição aqui em 10 locais. Então, o que significa? Que não existe uma mudança contínua entre os valores, e sim uma mudança discreta. Eu pulo direto de 1 para 2, não existe um e-mail aqui, por exemplo. Então, na mudança de chave, essa mudança é feita de forma discreta. Portanto, esse sistema representa um sistema digital. Outro exemplo é a corrente elétrica na tomada da parede. Então, é a corrente que nós medimos diretamente na tomada. Aqui eu estou representando essa minha corrente alternada por meio de um osciloscópio, que é esse equipamento que consegue observar no tempo a mudança dessa minha corrente. Então, nós podemos notar que ela sobe, ela chega no seu pico, ela desce, encontra um valor negativo e ela continua assim de forma periódica durante todo o tempo. Por isso que é uma corrente alternada. Nesse caso aqui, observando essa grandeza, nós temos valores contínuos. Então, consigo obter aqui, entre um ponto e outro, vários outros pequenos pontos. Então, devido a essa representação contínua, aqui meu sistema é analógico. Outro exemplo aqui é a temperatura de uma sala. Então, se eu colocar um sensor de temperatura, esse meu sensor ele vai observar valores também, assim como a tensão, contínuos. Eu tenho qualquer valor, entre dois valores de temperatura, eu tenho vários pontos, vários valores, subvalores de temperaturas. Então, eu posso representar 25 graus, 26 graus, tenho entre elas 25,5 graus, 25,53 graus e assim por diante. Eu tenho um valor, uma variação contínua ali. Portanto, a temperatura representa um sistema analógico. E os grãos de areia de uma praia. Então, se eu pegar um monte de areia na minha mão, eu consigo contar individualmente cada um dos meus grãos de areia. Então, eu vou contar 1, vou contar 2, mas eu não vou contar 2,5. Não existe 2,5 grão de areia. Se eu dividir ali no meio, ele passa antes que era 1, passa a virar 2 grãos de areia. Então, por esse motivo, uma vez que eu não tenho uma continuidade, eu tenho valores discretos, esse sistema aqui de grãos de areia na praia é um sistema digital. Finalmente, nós temos aqui o velocímetro de um automóvel. Observando esse velocímetro da esquerda, esse velocímetro de ponteiro, à medida que esse ponteiro vai excursionando aqui, eu consigo observar que ele obtém qualquer valor contínuo. Então, aqui entre 40 e 45 ou 50, nós temos vários pequenos valores entre eles que o meu ponteiro consegue representar. Observem bem esse outro velocímetro da direita. Aqui, quando ele está, por exemplo, a 100 km por hora e ele passa para 100,1 km por hora, ele ainda vai representar como sendo 100 km por hora, porque eu ainda não atingi um nível suficiente para eu representar como sendo 101 km por hora, por exemplo. Então, ele só vai mudar quando eu atinjo essa diferença de 1 km por hora. Então, eu tenho estados pré-definidos que eu consigo mostrar para a pessoa, para quem está observando esse velocímetro. Então, por ter esses estados possíveis, eu tenho uma medida discreta, 100, 101, 102. Eu não tenho valores intermediários, não é possível representar valores intermediários aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma representação discreta. E aqui na esquerda nós temos uma representação contínua. Por isso que o velocímetro do automóvel depende. Aqui à esquerda esse velocímetro ele é analógico e à direita esse outro velocímetro ele é digital.